Olha os temas de hoje do A Gente Explica. Como a Bíblia se tornou um livro mundialmente conhecido? O que significam as palavras ética e cidadania? Conheça um livro que conta a história da humanidade de forma divertida. É isso aí! O mundo complica? A gente explica! A Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Existem bilhões de cópias espalhadas pelos 5 continentes. E olha que ela já foi até proibida em muitos lugares. Mesmo assim, continua sendo lida e estudada. Mas como o livro escrito há mais de 2.000 anos conseguiu se propagar pelo mundo? É o que a gente vai explicar nessa matéria especial, que leva você ao distante país de Malta, no Mar Mediterrâneo. Viaje com a gente! Achou aí no mapa, doutor? Em algum lugar do Oriente Médio, muitos séculos antes de Cristo, uma história começou a ser escrita. História que mudaria o mundo. Entre os séculos 16 e 4 a.C., foi escrita a primeira parte dessa história. No século I d.C., foi registrada a segunda parte do texto, completando o que viria a se tornar o maior best-seller de todos os tempos, a Bíblia. Naquela época, fazer com que as escrituras sagradas para a fé cristã se tornassem uma obra conhecida não era uma tarefa fácil. Bíblia, àquela altura, era somente o chamado Antigo Testamento, que é composto de 39 livros, de acordo com a tradição protestante. A Bíblia não era lida como hoje se pode lê-la. Por quê? Porque não havia cópias. Este é o reverendo Weber Campos, doutor em Teologia Sistemática pelo Seminário Concórdia de Missouri, nos Estados Unidos, e professor do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper da Mackenzie. Ele se refere ao Antigo Testamento, também conhecido como Escrituras Hebraicas, escrito pelos profetas. A coleção de livros que compõe a segunda parte da Bíblia, cujo conteúdo foi escrito após a morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo, é o Novo Testamento. Ele foi escrito à medida que o cristianismo era difundido no mundo antigo. E é com a ajuda do reverendo Weber que vamos entender como se deu a propagação da Bíblia para diferentes povos. Aquele livro, escrito por tantas mãos, poderia continuar pouco conhecido pelo mundo. Mas um acidente iria mudar essa história. Estamos em Malta, país europeu que fica no meio do Mar Mediterrâneo. Mas afinal, o que esse lugar tem a ver com a propagação da Bíblia? Paulo veio a Malta por acidente em 60 d.C. Sua intenção não era vir a Malta, mas ir diretamente a Roma, porque os judeus o prenderam e o queriam julgar e matar. John Azopardi se refere ao episódio descrito em Atos 28, no Novo Testamento. O apóstolo Paulo era prisioneiro viajando de Jerusalém para Roma, onde seria julgado, quando o barco que o transportava naufragou em Malta. Segundo a tradição, foi aqui, nessa gruta, que
que ele viveu e evangelizou por 3 meses, até continuar a viagem para Roma. O apóstolo Paulo era considerado o maior propagador do cristianismo depois de Cristo. Mas nem sempre foi assim. Antes de se converter ao evangelho, era conhecido como Saulo e perseguia os discípulos de Jesus nos arredores de Jerusalém e em outros lugares, onde a fé cristã já havia chegado. Quando ele estava perseguindo os cristãos, indo para Damasco, na Síria, chamado no caminho de Damasco, Jesus apareceu a ele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é você? Eu sou Jesus, que você persegue. Então, Paulo se converteu e passou a transmitir os ensinamentos do Antigo Testamento conforme interpretado por Jesus Cristo. Durante 12 anos, ele empreendeu 3 viagens evangelizadoras, visitando boa parte do Império Romano. Para espalhar a mensagem de Jesus através do mundo, os 12 apóstolos escolhidos por Cristo, que eram todos judeus, não teriam sucedido em fazê-lo, porque sua cultura era somente judia. Então, o cristianismo precisava de um gênio, que acabou sendo Paulo de Tarso, que seria capaz de transformar a mensagem de Cristo para a Judéia, que Cristo pregava para os judeus, para transformar em uma maneira que fosse compreensível e que fosse aceita pelo mundo todo. Neste ponto entra o apóstolo Paulo, também um judeu que entendia que o evangelho deveria ser anunciado em todas as nações. Ele foi o grande propagador da fé cristã para povos estrangeiros, ali especialmente na Ásia Menor, que hoje corresponde à atual Turquia, onde viviam muitas igrejas nascentes da época. Então, Paulo foi o grande propagador. A tradição de que outros apóstolos tenham ido para outros lugares do mundo. Paulo fundou a primeira comunidade cristã em Malta. A passagem do apóstolo pela ilha rendeu inúmeras igrejas, devotos e até uma festa tradicional, a Festa do Naufrágio de São Pous. Celebrada com grande pompa, solenidade, música, banda, marchas e por aí vai. O cristianismo reconhece em Paulo um dos precursores de uma fé que envolve cerca de 2 bilhões de pessoas no mundo todo. E foi assim que os ensinamentos da Bíblia se espalharam mundo afora. Primeiro, os apóstolos levavam a palavra de Deus por onde passavam. Depois, esse trabalho passou a ser feito pelos missionários. A grande expansão do cristianismo deu-se depois do século XVIII, quando foi o começo das chamadas missões mundiais. De 1970 para 2015, o número de organizações missionárias cresceu de 2.200 para 5.100. O que justifica a Bíblia levar o título de livro mais traduzido no mundo. São quase 3.000 traduções. Esse número é tão alto que o segundo livro mais traduzido não chega nem perto. Odisseia, escrito no século VIII, foi traduzido em 250 línguas, quase 95% a menos que a Bíblia. Mas ainda assim, as Sagradas Escrituras não chegaram em todos os lugares. Existem quase 7.000 línguas no mundo e, portanto, há inúmeras pessoas que não têm acesso à mensagem e aos valores bíblicos. Há ainda uma porção de nações, que eu não sei dizer a você quais são. Quando eu falo nações, eu me refiro a etnias, a raças, a povos, que não têm a escritura ainda traduzida na língua deles. Duraram 2.000 anos para que o evangelho se espalhasse da igreja primitiva para quase metade da população do mundo.
Em 1900, 45% das pessoas de todo o mundo estavam cientes do Evangelho. 100 anos depois, esse número cresceu para 70%. Podemos então supor que o mundo todo irá ouvir em breve as boas novas, mas não tão rápido, segundo pesquisadores. Em 2050, é previsto que apenas mais 2% da população do mundo será evangelizada, totalizando 72%. O motivo da desaceleração são as novas gerações, outras religiões e o minucioso trabalho de formação de discípulos. Mas, em contrapartida, a tecnologia tem se tornado uma grande aliada da obra missionária em vários países do mundo, principalmente na região do Oriente Médio, onde a resistência contra o Evangelho mostra-se extrema, pois a Bíblia é um livro proibido na maioria dos países muçulmanos. Contudo, a facilidade de acesso à informação através de aparelhos com tecnologia moderna tem mudado a forma de fazer missões. Livros e áudios em formatos digitais são facilmente acessados através de aparelhos de celular da nova geração. Assim, conteúdos cristãos estão sendo compartilhados, vídeos, áudios, imagens e até mesmo a Bíblia em formato digital têm chegado até as pessoas. Os tempos são outros, mas ainda assim existem dificuldades em levar a palavra de Deus às pessoas. Por isso, é bom lembrar que para quem tem fé como Paulo, nem mesmo um naufrágio é capaz de impedir esse trabalho. Enquanto o mundo por completo não conhece as Sagradas Escrituras, a gente torce para que, independentemente de religião, o amor e a fé prevaleçam sempre. Chegou a hora do nosso quiz de hoje. Veja se você consegue responder a pergunta. Em que ano surgiu a primeira Bíblia impressa? 1450? 1452 ou em 1455? Você sabe a resposta? Não saia daí que na volta do intervalo a gente confere se você acertou. A aspirina é um remédio que todo mundo já usou um dia. Mas você sabe de onde surgiu a aspirina? Da casca de uma planta. Isso mesmo, a aspirina é produzida a partir da casca do salgueiro. E não é só aspirina não, muitos remédios têm ingredientes da natureza. Outros são criados a partir de pesquisas de moléculas e do uso calculado de substâncias químicas. Pois é, para fazer um remédio é preciso muita pesquisa e um profundo conhecimento científico. Um trabalho complexo e fascinante. Um conhecimento que você aprende no curso de farmácia. Nele você tem aulas de anatomia, genética, imunologia, biologia molecular, entre outras. Você aprende a usar a ciência para garantir saúde e qualidade de vida às pessoas. Mackenzie, há 140 anos formando gente que vai mudar o mundo. Voltamos com o programa A Gente Explica. Pensou na resposta certa para o nosso quiz?
A resposta certa é 1455. A Bíblia foi o primeiro livro impresso da história. O alemão Johannes Gutenberg usou uma prensa de tipos móveis para imprimir 180 cópias do livro sagrado em alemão. Para isso, ele adaptou uma prensa usada para espremer uvas na produção de vinho. Na verdade, algumas civilizações orientais já imprimiam livros antes de Gutenberg, só que as técnicas não eram muito eficientes. Havia impressões com letras entalhadas em pranchas de madeira ou moldadas em terracota, por exemplo. Mas imprimir com elas era caro e os moldes não podiam ser utilizados muitas vezes. A criação de Gutenberg revolucionou a história ao permitir impressões mais rápidas em série. Para alguns historiadores, essa invenção foi tão revolucionária para a época quanto a internet foi para o mundo moderno. Existem palavras que todo mundo usa, mas nem sempre sabe o significado. Ética e cidadania, por exemplo. Será que as pessoas sabem mesmo o que essas palavras querem dizer? E só olhar no dicionário não adianta. O importante é saber aplicá-las no dia a dia. Será que você sabe? Faz assim, dá uma olhada na nossa próxima matéria e depois me responde. Que tal? Talvez você se surpreenda. Isso serve para você também, viu, doutor? Presta atenção! Não é difícil reconhecer o legado de conhecimento que os gregos antigos deixaram para o mundo. Nós usamos esse legado diariamente. Pena que nem tudo que os gregos deixaram para nós é usado com propriedade. Quer exemplos? Vá para a rua e pergunte para as pessoas o que significam as palavras ética e cidadania. A ética é bem subjetivo. Respeitar o ser humano pelo que ele é. É não passar em cima dos outros. Não prejudica outra pessoa, não prejudica o sistema. Para mim, a ética é respeitar o próximo, não passar por cima do seu colega de trabalho. Você sabe o que é cidadania? Cidadania, para mim, é a pessoa ser um ser humano. O exercício dessa preocupar com o todo. Manter a cidade limpa, respeitar o próximo também. Cidadania é agir em prol do bem comum. Afinal, o que significam essas palavras? Normalmente, para entender o significado de uma palavra, a gente busca a origem dela. Ética tem origem em ethos, palavra grega que pode ser traduzida como caráter. Mas o caráter de uma pessoa pode variar, dependendo de quem a julga. Por exemplo, você seria capaz de definir o caráter de alguém apenas pela aparência? Para entender melhor o assunto, fomos conversar com o coordenador do Núcleo de Ética e Cidadania da Mackenzie. E ele explica que ética não pode ser avaliada pelas aparências. Remete àquele conceito de que a honestidade você vê na cara do sujeito, ele tem cara de bonzinho, ele tem cara de mal. O que significa cara de bonzinho? O que significa cara de mal? Então, nós temos que trabalhar muito mais com o comportamento. E aí temos uma pista. Ter ética não é como ter nobreza. Você não nasce com ela. Ter ética é fazer escolhas. Afinal, existem regras que regem a vida em sociedade, mas ética é mais do que um simples conjunto de leis. Porque o mundo oferece muitas oportunidades, mas você decide como usá-las. E essa escolha faz toda a diferença. O seu comportamento é que vai dizer se você é ético ou não. Quer um exemplo? Basta analisar o que a ciência nos permite fazer. A ciência, ela é fantástica. Nós utilizamos a ciência para o bem da humanidade, para a busca de curas de doenças, para um melhor conforto, para um melhor relacionamento entre as pessoas. Bom, mas você pode usar a ciência para outros fins. Uma descoberta pode gerar a cura para uma doença ou uma arma mortal. Afinal, não custa lembrar, a física nuclear gerou energia e tratamentos, mas também foi usada para destruir.
É por isso que existem regras e padrões de comportamento para serem seguidos por todos que fazem parte de um grupo. Algumas profissões, por exemplo, têm códigos de ética específicos. Assim, todos sabem claramente o que é certo e errado. É o caso dos profissionais da contabilidade, que trabalham com dados que afetam a saúde financeira de uma empresa. Se você manipular dados de forma a enganar o teu usuário, a empresa quebra, porque ninguém mais vai confiar nessa empresa. Ninguém vai confiar na informação, ninguém vai confiar naquilo que você está reportando. E se ninguém confia, você não tem investimento e você não tem financiamento. Sem confiança de mercado, a empresa não consegue trabalhar. Nos anos 70, uma propaganda mostrava Gerson, um famoso jogador de futebol que dizia gostar de levar vantagem em tudo. Gosto de levar vantagem em tudo, certo? Leve vantagem você também. A partir dele, criou-se a Lei de Gerson. Mas não é bem uma lei, mas uma regra de sobrevivência do brasileiro, que se vale da esperteza, do jeitinho, para se dar bem. Mas quem busca vantagens para si mesmo o tempo todo, acaba criando prejuízo para os outros. E, infelizmente, nós não vemos isso somente nessas pequenas coisas, nós vemos nas coisas maiores também. Então, nós vemos hoje nas licitações públicas, nas concorrências, seja em instituições privadas, seja em instituições públicas, o levar vantagem parece que faz parte da cultura. Não deveria ser assim. É por isso que muitas empresas criaram setores de compliance. É para garantir que todos os setores trabalhem em conformidade com princípios éticos, porque o futuro da empresa pode depender da atitude de seus funcionários. Você não tem como desvincular a ética dos funcionários com a ética da pessoa que está gerindo o negócio, né, do empresário. Então, se o empresário não enxerga isso, ele bota todo o resto abaixo. A ética permite um convívio mais harmonioso entre as pessoas. Aliás, cidadania tem um princípio parecido. O conceito tem origem na palavra em latim civita, que significa cidade. E viver em uma cidade ou em um grupo implica seguir um conjunto de direitos e deveres. Cidadania é exatamente o quê? A prática dos hábitos que nós firmamos de comum acordo quando estabelecemos a cidade. E isso não vale simplesmente para uma megalópole como São Paulo, não é? Mas isso vale para o condomínio do prédio onde eu moro. Cidadania não é apenas votar nas eleições e exigir os seus direitos, mas cuidar da vida de sua comunidade. E isso envolve desde pegar um papel que foi jogado na rua até propor mudanças de lei para melhorar a vida das pessoas. No fundo, ética e cidadania acabam se interligando. Você começa a respeitar os outros e entender que os seus atos afetam várias pessoas. E isso acontece independente de haver uma lei que obrigue a isso. Quer um exemplo prático? No Brasil é proibido fumar em lugares públicos fechados, mas você pode fumar à vontade na rua. Mesmo assim, se você estiver perto de uma pessoa que não fuma, vai evitar acender um cigarro ou um charuto. Ele também assumiu uma postura ética de saber que, embora ele tenha o direito de fumar, que é um direito que lhe é dado, ele também tem a obrigação de não incomodar aquele que se molesta com a presença do fumante. Se ética e cidadania são tão importantes para o nosso dia a dia, nada mais lógico do que incluir esses conceitos na sala de aula. É o que o Mackenzie fez. Ética e cidadania é uma disciplina obrigatória em todos os cursos de graduação. Nós temos os melhores professores na área técnica, na área de legislação, na área teórica, mas temos também na formação do todo, na formação do profissional cidadão. E isto é um diferencial do nosso egresso no mercado de trabalho. Nosso aluno carrega algo diferente que foi percebido pelos recrutadores. Todo mundo deseja um mundo melhor, um país melhor, uma cidade melhor. Mas essa é uma mudança que começa individualmente, com cada um sendo um cidadão melhor. Essa mudança começa em cada um, na aula, no trabalho, na vida diária. Pense nisso. É difícil contar a história da humanidade. São milhares de anos de guerras, intrigas, descobertas,
catástrofes, reis e rainhas. Muitos nomes e fatos para decorar. Que tal contar a história do mundo de forma resumida? E o melhor, de forma divertida. É o que o historiador Dave Heer fez no livro História do Mundo Sem as Partes Chatas. Em pouco mais de 250 páginas, o autor faz um voo sobre toda a nossa história, analisando os momentos mais importantes e explicando as relações entre cada etapa do nosso desenvolvimento. Quando pensamos no período medieval, temos a tendência de imaginar aldeias enlameadas e fedorentas, servos miseráveis e oprimidos, masmorras úmidas e tenebrosas. Esse é um cenário bastante preciso. Vamos nos lembrar da Idade Média pelo que ela foi, úmida e muito, muito longa. O segredo do livro é contar a nossa trajetória como se fosse uma conversa informal. Assim, fica mais fácil entender como a humanidade se desenvolveu em cada etapa. É ótimo para quem quer fazer uma revisão do que sabe sobre a epopeia humana. História do Mundo Sem as Partes Chatas. Indicado para quem quer entender todos os erros e acertos que a humanidade cometeu. No programa de hoje, você viu como a Bíblia se propagou pelo mundo e entendeu o verdadeiro significado das palavras ética e cidadania. O Doutor Curioso se animou todo e está revirando sua biblioteca para fazer mais descobertas. Bom, tem um jeito mais fácil de você aprender. Fique ligado no A Gente Explica. Aqui você sempre faz descobertas. Machucou aí, doutor? Olha que prédio enorme. Nele vivem centenas de pessoas. Você conseguiria projetar uma obra como essa? E que tal este prédio? Lindo, não é? Mas não basta ser bonito, tem que dar conforto às pessoas. Você sabe como fazer isso? Casas, prédios, para você morar ou trabalhar neles, eles precisam ser projetados. Tem que fazer cálculos, desenhos, prever os materiais. Você seria capaz de fazer isso? Um arquiteto, sim. Em um curso de arquitetura, você tem aulas de sistemas construtivos, paisagismo, conforto ambiental, estética e muitas outras. Você aprende a unir criatividade e ciência para melhorar a vida das pessoas. Mackenzie, há 140 anos formando gente que vai mudar o mundo.